aqui gravando com Carol Garra, que sou eu falando aqui com vocês, e convidei duas empreendedoras para contar suas histórias. Nós estamos aqui em parceria com a Lugano, aqui em Paragominas, que fica localizado na rua Fernando de Guilhom, aqui no centro. E as nossas convidadas estão aqui do nosso lado, é a querida Karine, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Nós estamos também aqui com a Edna Azeredo, seja bem-vinda. Muito obrigada. E as histórias que nós vamos contar hoje é se reinventando após um luto. São mulheres que enfrentaram e estão enfrentando um luto dia a dia. Essas empreendedoras, ela veio aqui um pouquinho compartilhar suas histórias para que a gente possa curar outras mulheres que vão estar ali nos assistindo. Então, aqui a Karine, que tem um segmento que trabalha com... Pode falar? A Web Caldos são caldos e lasanhas. E a nossa querida Edna trabalha com... Eu trabalho com a loja Edna Azeredo, que é no ramo de moda feminina. Karine, conta um pouquinho para a gente sobre essa questão da sua caminhada com o luto. Você perdeu o seu esposo, né? Fala um pouquinho o nome dele, conta um pouquinho a tua história. Eu fui casada há 17 anos com o presbítero Daniel, né? Nós ficamos 17 anos casados, fazendo a obra, formamos uma família linda, temos 2 filhas, mas há 1 ano e 1 mês atrás, aprove o Senhor que ele dormiu no Senhor, né? Foi para a eternidade. E deixou comigo 2 lindas meninas, que é a Annalise e a Kíria, e também a Web Caldos, que eu sempre digo que é a minha segunda filha. Primeiro veio a Kíria, depois veio a Web Caldos, depois veio a Annalise. E a Web Caldos, ela tem 3 anos. E quando iniciou, foi exatamente ele quem iniciou com a empresa, porque ele que era contador, mas deixou o seu ramo e abriu a Web Caldos. E depois de 1 ano eu fui trabalhar junto com ele. Ele partindo, eu prossegui, que inclusive a Web Caldos ela teve um papel muito especial na minha reconstrução. Porque só para vocês terem uma ideia, quando ele partiu, com 7 dias eu já estava trabalhando. E assim, os meus clientes, que são mais do que clientes, eu costumo dizer que passam a ser amigos, fizeram parte desse momento e estamos aí. Tem dado muito certo e fez parte mesmo, assim, me ajudou muito o trabalho em si, né? Tive aquele tempo para cuidar das meninas e também da Web Caldos. Então, iniciou com o meu esposo e eu consegui prosseguir o legado que ele nos deixou, que é a nossa empresa. E tem 1 ano, né, que ele faleceu. Você pode contar um pouquinho para as mulheres que estão ali do outro lado, como foi que você perdeu seu esposo? Sim, o meu esposo, ele teve um infarto fulminante, né? E sim, não tivemos tempo de se despedir, como diz, o infarto foi fulminante. Eu não estava em casa, mas foi assim muito difícil, né? Inclusive, quando eu lembro que eu tive que me reconstruir cada dia, cada manhã, porque eu e meu esposo, nós éramos muito próximos, muito unidos. O casamento, costumam dizer que ele é isso aqui, né? Uma aliança. Vai indo, vai fechando. E nós já estávamos tão grudados assim, que era como se a partir dele eu tivesse que aprender a andar de novo. Eu estava contando agora há pouco para a amiga aqui, que eu tive que, até para ir no supermercado, eu tive que aprender a ir sozinha no supermercado, né? Então, foi assim, uma perca muito grande, muito grande. E quando você me convidou para cá, Carol, eu pensei assim, às vezes a gente conta o lado bonito, né? Sim. Recuperamos. Mas a recuperação em si, o processo, né? Ele é tão doloroso. Por muitas das vezes, eu estava ali trabalhando com as minhas vendas e com uma bebê no colo, no peito, dando mamar, amamentando. Corre para um lado e o menino chora, e a outra precisa de mim para uma tarefa da escola. Então, assim, é tudo tantas coisas, que se você não olhar assim para Deus mesmo, você não consegue.
Quando eu sepultei ali o meu esposo, quando eu fechei ali aquela cova, eu disse assim, até daqui a pouco, até logo mais, porque agora eu preciso respirar e prosseguir. Mas não é tão fácil como é falar. É doloroso, tem lágrimas, tem muitos espinhos no caminho, muita dificuldade. Né? Eu sempre falo que as empreendedoras, eu tenho 2 projetos, né, que é a Mulheres Garra, que é numa academia, e também a Mulheres Empreendedoras. E quando a gente senta para conversar um pouquinho ali, ouvir a história daquela mulher, a gente começa a pontuar exatamente o dia a dia, né? O choro, o sorriso, a amizade, que é exatamente o que nós queremos trazer aqui para esse bate-papo, né? É a história real dessa mulher, porque não é só dizer assim, ela perdeu um esposo e ela continuou. Mas calma, como foi a caminhada, né? O dia a dia? Porque eu tenho certeza que às vezes você também tem vontade de desistir, né? Assim como a Edna. Edna, você perdeu o seu esposo tem quanto tempo? Então, eu casei e fiquei casada 9 meses. Com 9 meses de casamento, eu fiquei viúva. O meu marido faleceu de um acidente de carro. Ele estava em alta velocidade, não conseguiu fazer uma curva e veio e caiu no abismo, né? Como ele estava sem cinto, sacou fora do carro e veio falecer. E já se passaram 7 anos. Então, assim, a dor da amiga é a minha dor, né? Porque você só conhece verdadeiramente a dor do outro, todas as vezes quando você passa pela mesma situação, você tem mais propriedade para falar sobre aquilo. Então, foram 7 anos, não é fácil, é muito difícil. O meu primeiro ano mesmo foi assim, extremamente difícil, mas graças a Deus, além da minha família, eu tinha também muitos amigos comigo, né? E eu estava grávida. Então, assim, eu estava grávida 10 dias. Estava com quantos meses? Eu estava já com 9 meses, né? Estava só esperando a hora. Então, 10 dias depois que ele faleceu, aí a nossa filha nasceu. Então, assim, meio que ela veio já para acalentar mesmo o coração. Sim, para te curar. E conhecendo aqui a história da Karine, que tem 1 ano, né, Karine? E é como a gente pode falar assim, o teu luto não é o mesmo dela, né? Com certeza, assim, se vocês forem contar um pouquinho o que você faz hoje para ser curada dia a dia, não é o seu processo também. Por isso que a gente tem que respeitar o processo de cada mulher, né? E a gente, nesse bate-papo, só faz eu aprender que a gente tem que ser aquela mulher que levante a outra, não para ser aquela mulher ali, Karine, faça isso que vai dar certo, né? Edna, faça isso que vai dar certo. Não, porque não é assim, né? A tua dor, a tua caminhada é uma, a minha é outra, da Karine é outra, né? E a tua loja, né? Você tem uma loja de roupa? Tenho. A Edna Azeredo, a loja Edna Azeredo, ela só veio existir depois que eu fiquei viúva. Porque quando eu casei, eu trabalhava, né? Era CLT. Então, depois que eu casei, meu esposo, não, vamos trabalhar junto e tudo. Então, depois que meu esposo faleceu, eu estava grávida de 9 meses. 10 dias depois, minha filha nasceu. Então, eu fiquei em casa ainda um período de 2 meses e logo eu retornei o trabalho de novo. Só que a minha filha passou a ter aquela dependência e era minha mãe que cuidava dela. Aí minha mãe também adoeceu. Disse, meu Deus, então eu tomei uma decisão. Eu vou tentar algo para mim mesma. E aí foi quando eu saí da empresa que eu estava, aí eu peguei o meu FGTS, falei, eu vou começar algo daqui, não importa o valor, eu tenho que começar algo. Aí foi quando eu peguei aquele valor da minha rescisão e fiz uma compra toda de lingerie. Hoje eu vendo lingerie, a Edna Azeredo vende roupa, né, moda feminina, e vende também lingerie. Tudo começou com a lingerie. E aí eu fui aumentando, fui melhorando. E graças a Deus aqui estamos. Eu vou fazer 1 ano agora, já estamos às portas, né, para completar 1 ano. E tem sido muito bom, né? Graças a Deus, como a amiga falou, os clientes dela não são só clientes, é o nosso lema também na loja. Os meus clientes não são, eles não são só clientes, eles são pessoas que entram e sempre trazem alguma
mensagem, e o nosso intuito também é passar algo de bom para eles, né? Sempre somando com a vida do próximo. Então é isso aí. Edna Azeredo já vai fazer 1 ano de vida. Já vai tá fazer bem. 1 ano. A Karine vai fazer quanto tempo? 3 anos, né? E essa caminhada de anos e anos aí, a gente tem muita história para contar, né? Karine, você hoje tem 2 filhas, né? Isso. Elas têm quantos anos, 2 filhas? Uma tem 11, a outra tem 1 ano e 10 meses. Como foi o processo para elas sobre a perda do seu pai? Como é a caminhada Olha, Carol, delas? a pequena, que viveu um tempo menor, né, Sim. com o pai, quando ele partiu, ela estava com 8 meses, pertinho de 9. Muita gente diz assim, bebezinho sente menos, mas não é verdade, viu? Não é verdade. Todos os dias, ela com 8 meses, ela escutava a zoada de uma moto ou de um carro. Ela já imaginava que era o pai? Ela procurava. Como não entrava, ela chorava. Exatamente no horário de 18h15. Exatamente. Aí um dia me disseram que a criança não lembra. Aí eu fui lá para a porta, para a área, e todo aquele movimento, eu moro numa rua movimentada, que lá vinha uma moto, lá vinha um carro, ela ficava atenta. Aí ela via que não era, ela chorava. E até hoje ela chama papai, né? A gente tenta não apagar as fotos para que ela possa ver vídeos que ela tem com ele. E esses dias ela acordou e disse assim de manhã, papai, eu falei, papai tá na glória. Aí ela soltou, eu falei, solta um beijo para ele. Ela levantou o rosto, papai, vem cá, vem cá. Eu falei, papai não pode vir, tá na glória. Aí ela me abraçou, pronto, aí foi esquecendo. A outra, né, assim, esse processo, eu sei que com o passar dos anos, talvez ela vai esquecer essas ações que ele teve com ela. Primeiro banho de rio, de piscina, tudo isso, mas tudo tem registro. Mas ele existiu. Já a maior que viveu é a cópia do pai em tudo. Gostos, gestos, gente, filmes, séries, tudo. Eu não sou muito boa de assistir. E aí ela, mãe, você lembra disso aqui? Eu assistia com o pai. Eu falei, não lembro, porque quando vocês estavam assistindo eu estava fazendo outra coisa, eu não conseguia parar. E assim, para ela, os 30 primeiros dias sem ele foi muito difícil. Ela se jogava no chão e gritava, meu paizinho, meu gordinho, meu isso, meu aquilo. Aí eu tive que engolir o meu próprio luto, né? Botava a cabeça dela na minha perna, orava, dizia que ia passar, ao passar dos dias o Senhor ia curar, daqui a pouco a gente também vai para a eternidade. E aí eu fiz um propósito com o Senhor, que eu não queria. Eu sei que, eu falei para a Edna, eu sei que a psicologia, ela é a saúde mental, ajuda, mas eu não queria ajuda psiquiatra nem de psicólogo. Eu queria que o próprio Deus fizesse isso, que ela entendesse a palavra pela qual ela foi criada, nasceu no Evangelho, o Pai nasceu, né? Então eu queria que ela entendesse o propósito do Pai, que ministrou um dia antes, que o nosso lugar é na eternidade. E eu fiz essa oração ao Senhor. E hoje, a minha filha, ela é muito mais consciente do que eu. Vocês não têm noção. Você deu uma pausa no teu luto. Sim. Para abraçar sua filha, né? E agora a sua filha está te abraçando, né? Se ela pudesse vir para cá e ver nós conversando sobre isso, ela dizer assim, ela ia te dizer, não dá para ser outro assunto não, tia? Porque esse assunto, quando chega em casa, minha mãe, ela vai chorar. Entendeu? Então, assim, ela já não gosta, porque ela sabe que eu, de fato, eu ainda choro muito, eu ainda lembro muito, dias chuvosos, finais de semana, filho doente. Eu lembro muito, muito da parceria dele, do amor, do carinho, muito ainda. Só que já não é mais não é uma lembrança que me jogue e me deixe lá no chão, depressiva, não. Não é um luto que te paralisa, Não me paralisa. Eu choro, eu até respeito o meu tempo. Sim. Eu escutei isso, eu acredito que foi de ti uma certa vez. Respeite o seu tempo. Em casa, for para chorar, deixa eu chorar meus 30 minutos. Exatamente. Eu vou chorar, eu vou me jogar ali na presença do Senhor e daqui a pouco eu estou de pé e vou trabalhar, tá tudo bem. Então eu aprendi isso e hoje a minha filha, ela é um exemplo para mim, assim, de recuperação, de superação. Quando ela lembra assim, mãe, lembra do filme, começa a rir igual ele. Ela é muito parecida com ele, até mesmo nessas atitudes. Então isso me descansa.
e me deu um tempo para que eu Pra que pudesse você chorar pudesse um ali pouco, chorar, se lembrar, aliviar, entendeu? Porque eu não caminhar. pude fazer isso nos primeiros meses, porque eu tinha medo de adoecer ela. Né? Então eu consegui o meu propósito, que é Senhor, eu quero daqui a pouco ela está adolescente, ela já é uma pré-adolescente, mas eu quero ela com saúde mental, física, psicológica, eu quero saúde espiritual, eu quero ela firme na promessa que é Cristo Jesus e pronto. É isso mesmo. E aí ela tem caminhado. E aí o meu processo é eu e o Senhor. A gente quer cuidar dos filhos, dia a dia, né? Agora o meu, a gente volta um pouquinho, vai de novo, e aí vai prosseguindo. Porque a Edna, né? Você conviveu com ele 9 meses. 9 meses. 9 meses. Você conviveu com seu esposo 17 anos. 17 anos, né? Então cada uma tem uma história, né? E Edna, me fala um pouquinho quando a gente perde alguém, né? Tem os objetos, tem toda aquela questão ali do seu dia a dia, da sua casa, da sua rotina. Como você enfrentou ou você enfrenta essa rotina das roupas? Né? Carol, assim, todo mundo tem uma forma de aceitar e de passar o seu luto. Sim. Nós duas somos viúvas, mas o meu luto é uma forma, o luto dela é outra forma, e o luto de outra pessoa é totalmente diferente do nosso. Então, assim, mas viveu só 9 meses, mas se tu viver 30 dias com uma pessoa, já é o suficiente para tu sofrer. Sim. Né? Então, independente de ter sido 9 meses ou 17 anos, a dor existe. Né? Quando a minha filha nasceu, já foi tudo muito sofrido ali, porque nós tínhamos um plano, né? O plano do nascimento, estava tudo planejado, você tudo esquematizado estava já. frágil, porque a gravidez traz essa fragilidade, né, pra gente. E aí, nas primeiras semanas, tudo assim, eu queria desabar, porque não existia chão para mim. Eu ficava me perguntando, Senhor, eu esperei tanto tempo para casar, eu planejei a minha filha, assim, eu queria ter minha filha tudo certinho, né, conforme agrada a Deus e tudo, e agora eu vou criar minha filha só. Então eu fiquei assim um tanto que desesperada. Como eu vou criar minha filha só? As mulheres que conseguem ter filhos só, que criam só, são mulheres assim de garra, de exemplo, né? Minha mãe criou 7 filhos só, então minha mãe, Deus livre, é um exemplo de pessoa. Mas eu não vi assim comigo. Como é que eu vou criar minha filha só? Então, depois que a Isabelle foi crescendo, ela tem a imagem dela do pai, porque no quarto dela existe uma foto minha com ele, né? Eu tirei da sala, botei no quarto dela, pertence a ela agora. As coisas dele do início, eu fui me desfazendo. Eu acho que com uma semana, eu até falei para a amiga, com uma semana eu dei tudo dele, tudo que tinha dele em casa. Uma semana você desfez dos objetos, uma semana de alguns eu me objetos. Desfiz, porque quanto mais tempo eu mantenho aquilo ali guardado, mais eu vou sofrer, porque ele não vai voltar, entendeu? Então, eu dei para pessoas próximas de mim, porque elas iriam estar utilizando, eu não ia mais fazer uso, ele não ia voltar para fazer uso nem nada. Então, eu fiz isso. E é incrível, a Isabelle não viu o pai nascer, mas eu afirmo para vocês, ela é apaixonada pelo pai dela. Ela é apaixonada, ela fica perguntando assim, mamãe, meu pai gostava disso? Meu pai fazia aquilo? Meu Deus, Isabelle, e é uma coisa que a gente não fica falando em casa. Eu não deixo a memória dele morrer, isso é fato, eu não deixo. Mas a gente não fica o tempo todo falando aquilo, né? Mas ela tem ali. Logo que na gravidez também, o Heraldo ele era assim muito protetor comigo. Muito protetor mesmo, o tempo todo ali está precisando do quê, tu quer o quê. Então, assim, ele me tratava igual uma porcelana. E a criança sente isso, ela sente. Então, hoje ela fica perguntando, mamãe, eu queria um pai. Eu falei, minha filha, não é assim. Eu não posso dizer bem. Não é assim tão fácil, né? Não é assim tão fácil. Mas eu falo, o teu pai está dormindo, a gente tem que esperar no Senhor, porque nós acreditamos, eu acredito que a morte é um sono, né? Não é o fim de tudo, a morte é um sono e Jesus vai voltar e essas pessoas que estão dormindo irão acordar. Então é isso que eu digo para ela, às vezes ela diz, mamãe, acho que Jesus está demorando muito a voltar. Oh, meu Deus. É interessante que ela falou aqui que a questão da foto, né, no quadro, ela se desfez das roupas, né, dos pertences bem cedo. Eu não consegui ainda me desfazer, mas também não é nada não que é eu fique grudada ali olhando. Sim. Não, eles estão guardados. É porque é como se
é uma só carne, não é? Então, assim, é como se aquelas coisas ainda fosse... eu sei que ele não vai voltar, mas o cantinho dele eu vou tirar e ele gostava das roupas dele. Ainda mais que ele tinha emagrecido. Ele era apaixonado. Mas as fotos, eu já não uso fotos, quadros. Os quadros eu não gosto de olhar. Eu viro. Ficava na sala, uma coisa que fez parte do meu processo rápido é mudança. Até falei para Carol, se eu tivesse dinheiro, já tinha mudado muito mais ainda. Mas é pouquinho. Aí o que eu gosto de mudar? Eu fui mudando a casa, eu fui pintando, eu fui mudando as coisas de lugar. Na verdade, eu sempre gostei. Ele chegava para o almoço, ele procurava a televisão, já estava em outro lugar. Sim, tu já gostava de mudar as coisas, Eu já gostava, né? mas isso me ajudou mais ainda, entendeu? A mudar as coisas. Mas as fotos... não deixo dentro de casa, não consigo deixar. Estava na sala, fizeram um quadro de homenagem, nós tomávamos conta de uma igreja, a igreja fez a minha despedida e me homenageou com 2 quadros cheios de foto dele. Lindo o quadro. Coloquei lá na sala, da sala já foi pro quarto das meninas foi pro meu e do meu eu virei. Não dá para mim passar o dia, é como se eu tô aqui naquela correria e tudo, eu bato de frente com a foto. Ai, meu Deus, bem que você podia estar aqui. E aí eu vou, não, vira essa foto. E olha que eu tenho um celular cheio e tem pavor quando o celular dá algum bug de perder. Eu já tenho um jeito de salvar em outro lugar para não perder, porque são as lembranças delas também, né? Que elas vão ter acesso. Mas a foto eu não consigo ainda. Por exemplo, eu queria fazer colocar no quarto, mas a foto eu ainda não consigo. Porque a gente fez uma foto de casamento, né? Assim, bem grande, e colocamos na sala. Então, essa foto permaneceu na sala ainda por 1 ano. Aí todo mundo, tira essa foto, não vai sair daí, não. Aí, às vezes, até eu ficava, meu Deus, mas eu vou deixar essa foto aí agora direto. Aí minha mãe, Edna, essa foto não pode ser desfeita, porque ela é da Isabelle agora. Então, foi para o quarto da Isabelle. E aí, quanto a isso, eu reajo de forma super natural. Agora, quantas coisas que te trazem lembrança e te trazem dor. Eu lembro que no início, na primeira semana, eu queria um tempo para mim. Eu queria chorar. Sabe, assim, desabar, parece que... gritar. O choro, na verdade, o choro, ele é um sentimento... até libertador. Às vezes você vai acumulando as coisas, acumulando tudo e acha que você não tem que chorar, que acha que o choro é sinônimo de fraqueza, e não é. Esse sentimento você precisa expor ele, você precisa pôr ele para fora, porque ele vai te causar libertação, sim, você vai relaxar mais. Então, qual era o momento que eu tinha para chorar? Na hora do banho. Porque eu abria o chuveiro, sentava ali no banheiro, caía água, eu podia chorar à vontade. Só que eu não podia me demorar no banho, né? Porque nos 10 dias primeiro, ainda com barrigão. Então, quando eu entrava para o banho, o pessoal, Edna, está demorando. Esse banho está demorando. Então, assim, meio que não me deixaram. Até porque a tua família, né, estava ali todo o tempo cuidando de você, né? O tempo todo. E eu não fiquei só momento nenhum. Aí o que isso me acarretou hoje? Hoje eu não consigo ficar muito tempo só. Apesar que se passaram 7 anos, eu não me relacionei com mais ninguém, eu não tinha intenção, pensamento de casamento de novo, nem nada. Mas eu não consigo ficar muito tempo só. Entende? Entendo. Eu preciso ou da minha filha por perto, ou da Gabriela que mora comigo, minha sobrinha, ou amigos. Tipo assim, se eu faço um almoço, eu não sei sentar só nós 3 e... Não. Às vezes a gente tem que chamar, ei, vem aqui em casa, tem uma coisa gostosa, vem comer. Porque é um aconchego, né? Ter mais pessoas assim perto. Então, eu acredito que tudo é um processo. Cada dia a gente vai vencendo entendeu? Uma coisa, é diferente, é um processo mesmo. Por exemplo, eu nunca tirei a aliança. Eu usei a minha há muito tempo. Não tinha observado, cara? Não, nunca tirei. Mas aí eu comprei um aparador e ele sempre está aqui desse lado. Aí um dia desse, tu tirou a aliança? Eu falei, não, ela está de trás do aparador. Aí eu comprei outro e eu falei, não, eu vou usar nesse aqui. Aí tá aqui, mas eu sempre coloco um companheiro aqui para ele, para a aliança, né? Mas eu acredito que tudo é um tempo. É um tempo, um processo. Vai acontecendo. Que é exatamente o que nós estamos hoje levando, né, para outras mulheres, né? Porque tem muitas mulheres que eu conheço ali no nosso grupo que também estão nessa caminhada em luto e estão paralisadas. Então é por isso que nós trouxemos essas mulheres com essas histórias para que elas também possam se permitir ser curadas e caminhar conosco. Porque é isso que a gente quer, levantar uma outra mulher, né? Então, assim, esse é o nosso papel como cristã,
como filha, é a gente poder levar essa cura para outra mulher, para que ela possa se permitir ser curada. Conhecendo a história da Karine, conhecendo a história da Edna, por mais que cada luto, como nós falamos aqui, né, é particular. Cada uma tem sua dor, cada uma tem seu momento de extravasar. Mas, mulheres, você que está aí do outro lado, você não está só. Você não está só e você tem que se permitir ser curada. Deus deseja curar a gente todo o tempo, né? Então, esse café, esse bate-papo com a Carol Garra, não é porque eu estou de frente liderando um grupo, não é isso. É Deus, na verdade, Ele está no controle de tudo. Na vida da Karine, na vida da Edna, na minha vida. E nós estamos representando essas mulheres. Uma mulher que venceu um câncer, uma mulher que deixa o filho doente em casa, que vai trabalhar. É sobre isso. Então, essas histórias reais de empreender, de ser mulher, é que tem que ser contada, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, Edna, vai dar tudo certo, não chore mais, né? Mas não é assim. Você tem que chorar, você tem que realmente, às vezes, se desligar, né? E se esvaziar, e contar a tua história, e ser abraçada. A Karine me contou um dia que a gente conversa assim numa ligação, de vez em quando a gente conversa, né? E a Karine me contou assim, Carol, eu tive que reaprender, eu tive que tirar minha habilitação, eu tive que dirigir, porque eu era tão dependente do meu esposo, que eu tive que começar a fazer isso só. E a Karine tem grandes testemunhos, assim como a Edna, sobre essa caminhada, que ela teve que tirar a habilitação. Posso falar dela? Você vai falar, com certeza, você vai contar isso. E na verdade, porque a Karine, quando ela me contou, eu falei, gente, olha só, eu não sou presa, né? Eu posso fazer tudo, posso dirigir, ter minha habilitação, corro para cá. E às vezes eu posso parar por causa de um detalhe pequeno. E a minha amiga Karine passa uma história tão grande e está ali todo dia se fortalecendo. E essa pequena fala, essa pequena ligação, ela cura. E ela me curou e você também pode contar essa história um pouquinho para essas mulheres. Gente, antes de tudo, a presença de amigos é muito importante. Quem tem amigo, né? Tem amigos, vale muito, viu? Muito. Quando ele partiu, eu tive um grupo de 6 amigas, 7 comigo, que elas se revezavam em cuidar de mim. Uma ia de manhã, outra ia de tarde, outra ia de noite, aí durante meses. Depois elas vão assistir, vamos ver que eu lembrei delas. Cheiro. E elas se revezavam assim para estar ali comigo, para mim não ficar só. Porque a minha família não é daqui, eu só tenho uma irmã aqui que tem uma luta também, é empreendedora e, enfim, o tempo é bem resumido. E depois minha mãe veio embora. Mas a gente vive esses... E antes de outra coisa, a Carol, ela sempre lembra da gente, eu acho isso interessante. Porque é assim, mulheres, gente, né? O processo, mulheres, tem dia que você tá assim, eu sou uma super mulher. Aí no outro dia você tá igual Elias fugindo da mulher lá na caverna. Aí a Carol aparece. Eu queria contar. Eu falei, meu Deus do céu, quando que a pessoa é Deus mesmo, né? Vai e lembra da gente. Então, e esse processo é muito importante. Quando o meu esposo partiu, eu era acostumada a estar com ele. Sempre com ele, andando no carro, tudo era com ele, tudo. Nós fazíamos as obras junto, éramos pastores junto, ele, eu esposa, então tudo era junto. Eu nem tinha necessidade de aprender a andar de carro, porque a gente nunca estava só, nunca estava separado, mesmo, né? Entendeu? E aí, quando ele foi, eu falei, e agora? Eu não sei dirigir, eu não sabia nem ligar a chave, porque quando ele ia resolver alguma coisa no carro, que ele dizia assim, liga a chave, eu falei, ai meu Deus, o carro vai sair, eu tinha medo. Sabe? Só andava na minha motinha. E aquele desejo, o desejo que você tem naquele momento é que alguém te carregue no colo. Viu? Como eu precisava ser forte por conta das meninas, tudo que eu queria era amigos de verdade que me carregassem no colo. E eu louvo a Deus, gente, hoje, porque eu tive pastores, eu tive um corpo ministerial da minha igreja que de fato cuidou de mim, e amigos, irmãs, o qual eu lidero um grupo de mulheres, assim, que não me deixaram, me abraçaram em oração mesmo, cuidado. Mas eu sempre dependia das pessoas para ir para o culto. E isso é muito ruim, depender. Gente, é muito ruim. Porque todo mundo tem seus compromissos. E certa vez, uma irmã, uma amiga, uma colega, não sei nem o que ela é, mas ela foi usada para me ir para frente. Ela
tipo que quando o pastor não pôde me buscar, ela ia me buscar, né? Mas ela me pediu um valor para ajudar na gasolina e tudo. Hoje, para mim, isso é normal. Vamos, Edna, mas a gente racha a gasolina. Tudo bem. Sim. Poxa, mas naquele tempo eu tava só o bagaço. Não podia ouvir nada que te Naquele dia eu estava com o psicológico levando injeção espiritual para ver se ele ia para frente. E aí, eu no lugar, eu acho que eu falei, Edna, vem cá, eu te levo. Eu te ponho até no banco. Acho que é disso que nós precisamos nesse período, né? E quando ela falou isso, a minha estrutura foi lá pro pó. E eu falei, Jesus, tinha um marido. Eu não tinha só um marido, era um amigo, o melhor amigo, estava comigo. Eu congregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu cuidava de vidas e agora eu dependo de pessoas para mim. E olha que humilhação. Eu chorei a noite toda. Eu sou humana. Sim, sim. Não vou deixar de ser, até Jesus levar nós. E eu comecei a chorar e dormir chorando. Eu não tenho condição de tirar minha habilitação, porque quando o Dani partiu, ele era funcionário público, servidor. Então, a Receita prendeu tudo. E a burocracia é bem grande, tá? Então, eu fiquei sem nada. Eu não tinha dinheiro nem para trabalhar no outro dia. Eu tive que pegar R$200 emprestado para comprar meu material para mim trabalhar, porque até a minha reserva estava presa na conta dele. Então, zerada. Eu recomecei a web, do zero. E aí, quando eu acordei de manhã, o rosto inchado, tinha chorado muito, sem saber nem o que fazer. Aí foi quando faltou um material e eu fui comprar esse material. Fui no primeiro supermercado, bem pertinho de casa, não tinha. Fui no outro, que era perto também, não tinha. Eu não tirava nem o capacete, nem o óculos, porque eu estava assim, transformada. E cheguei no outro supermercado. Vi uma irmã que eu não via há muito tempo. E aí eu não falei com ela, simplesmente paguei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, ela me ligou, falou que tinha me visto, queria ter me dado um abraço, mas não teve coragem de ir até mim. Eu até brinquei, falei, irmã, como é que a senhora ia ter, né? Eu nem lhe olhei, né? Mas é que eu não estou num momento muito bom, estou passando por um processo muito difícil. Me perdoe. Ela, não, mas o Senhor mandou, eu vim para casa chorando e o Senhor mandou eu te entregar algo. Você está precisando de algo e o Senhor mandou eu te entregar. Aí eu até brinquei, falei, estou recebendo tudo, mande. Aí ela disse assim, irmã, o Senhor mandou eu lhe dar a sua habilitação completa. Irmã, eu não tinha encontrado nem com a menina que me ajuda lá em casa. Eu não tinha contado isso a ninguém. Eu tinha dormido tão angustiada, tão triste. Aí eu lá do outro lado do telefone, eu falei, irmã, se a senhora ouvir meu testemunho dessa madrugada, o choro de fato dura uma noite, mas a alegria, ela vem a amanhecer. E ela disse assim, vai e faça quantas aulas for preciso. Mãe, eu fui, gente, fiz as aulas, nem sei quantas aulas eu fiz. Antes de um ano do meu esposo ter partido, eu já estava com a minha habilitação nas mãos. Então, assim, Deus provou para mim que Ele é o pai fiel, o esposo fiel, e não nos deixa, e sabe exatamente do que nós precisamos, e na hora certa. Na hora certa, Ele nos entrega aquilo que de fato nós estamos precisando. Isso foi uma prova assim, viva, real, da providência de Deus. Porque Ele viu o meu choro. Aí eu contei esse testemunho na igreja, a irmã perguntou, irmã, a senhora ficou magoada com a irmã? Eu falei, não, porque imediatamente eu disse assim, Senhor, não deixe entrar no meu coração, por favor, porque eu entendo que tudo é um processo teu. E graças a Deus estou aí. Mas a gente sempre vai e volta. Sabe para quê? Que a gente vai e volta, que é para a gente entender que o forte é Deus, o grande é Deus, o poderoso é Deus. É Ele quem cuida de nós. Verdade. Né? A Edna tem 7 anos, né, Edna? Nesse processo. Mas quando você perdeu, você era vinculada totalmente ao seu esposo? De ser dependente de carona, só ele que dirigia, só ele que sabia o número da conta, a senha da conta... Porque tem isso também, é bom ser contado, né? Como era um pouco esse processo? Eu já trabalhava, né? Eu tinha minha vida, independente, tudo. Só que nós mulheres somos muito fortes, mas nós também somos frágeis. E quando eu casei, eu me sentia assim protegida.
Eu me sentia protegida, assim, quando perto do meu gordinho, sabe? É como se nada fosse me abalar, porque tudo ele estava ali para me proteger. E depois que eu voltei a trabalhar e tudo, às vezes a pessoa olha para a gente hoje e diz assim, nossa, a Edna está muito bem, está vivendo um mar de rosas, né? Está tudo tranquilo. Mas, gente, todo o sucesso, todo o processo, existe uma história lá atrás, né? Sim. Eu até falei para ela aqui que antes eu morava com a minha mãe que fazia compras, supermercado, essa coisa toda. Quando eu casei, desculpem aí, tá, mulheres, mas eu não era muito de supermercado, então o meu marido que fazia isso. Sim. E depois que eu perdi eles, meu Deus, agora eu tenho que ir para o supermercado. Então a gente vai se reinventando. Agora, o que eu digo hoje para as mulheres? Mesmo que quando estamos casadas, quando o marido é super parceiro, você se sente protegida, mas nunca deixe de aprender algo e nunca deixe de pensar no amanhã. Amanhã eu vou estar com ele. Até que tempo Deus vai permitir esse casamento, né? Seja pelo luto ou pelo que seja. Então, nós temos que, em relação à dependência, a gente tem que se preparar, sim, para isso. Quando o Heraldo morreu, faleceu, eu voltei a trabalhar, eu fui trabalhar, né? Fiquei 1 ano trabalhando, de carteira assinada, tudo certinho. Depois que eu resolvi que eu queria fazer algo para mim mesma, que eu tinha que cuidar da minha mãe, tinha que cuidar da minha filha, e tudo isso vivendo o luto, né? Ali você tem que engolir o choro, porque um bebê depende de você, você não pode demonstrar muita fragilidade. Agora minha mãe dependia de mim também. Mas os amigos dele, os meus amigos, foram fundamentais na minha vida. Gente, é incrível, eu falo isso assim, sem medo, sem arrependimento, e isso me deixa muito emocionada, porque quando minha filha nasceu, ela teve 12 berçários. Então, a rede social, você vê uma foto de um berçário lindo e maravilhoso. Verdade. Nossa, tá muito bom, tá tudo mil maravilha. Mas é incrível, os amigos dele, com 30 dias que minha filha nasceu, se reuniram tudinho e foram na minha casa fazer uma visita. Então, nessa visita, porque o primeiro ano, eu viúva, não foi fácil. As coisas foram caminhando depois, mas o primeiro ano não foi fácil. Então, nesses berçários que a minha filha tinha, é incrível. Ela ganhava fralda, ela ganhava leite. Por quê? Porque eles viam que a gente estava precisando daquilo, né? A minha família estava junto, os meus amigos estavam juntos e tinha todo o apoio. E quando eu comecei a trabalhar, Carol, era impressionante. Eu morava lá no Najibão. E eu tinha uma pop. Aí o que eu fazia? Eu comprava ali minhas lingerie, colocava dentro de uma mala. Lembro como hoje. Muita gente é testemunho disso. Eu comprava, colocava dentro de uma mala, amarrava na garupa da moto e vinha de lá para cá, ia vender para as amigas. Então, assim, muitas das vezes eu fazia pedido da minha mercadoria já estava vendida, eu só pegava e vinha entregar. Então, assim, eu tomei muitos café da manhã com as amigas. Eu almocei muitas das vezes com as amigas. E é esse povo que está comigo hoje. E os outros que estão chegando. E podem vir bem mais, tá? Podem ir se chegando. Que a casa é grande e cabe todo mundo. Glória a Deus. Então, assim, o primeiro ano, gente, não foi fácil. Foi muito difícil mesmo. Até as coisas clarearem, não foi fácil, não. Chorei muito na madrugada, chorei muito no banho. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Verdade. Então, assim, nós somos fortes. Mas nós também precisamos de alguém que te abrace e diga assim, olha, vai dar tudo certo. Né? Seja quem for, a gente precisa disso. Vai dar tudo certo, confie. E é não perder as forças, não perder a confiança em Deus. Porque eu digo mesmo, se não fosse, eu aceitasse o meu Deus como tudo é no tempo de Deus, eu teria caído de não levantar. Porque eu estava vivendo um conto de fadas. As pessoas que me conhecem sabem que eu estava literalmente vivendo um conto de fadas. O meu casamento estava bem, o meu marido era uma pessoa muito boa comigo. Então, assim, eu estava vivendo tudo que a gente sonha, né? Numa união ali, tudo. E, de repente, eu dormi casada e acordei viúva. Foi mais ou menos isso, né? No domingo que ele faleceu, nós saímos do quarto umas 9, 10 horas da manhã. Aí, provavelmente, umas 10, 11 horas da noite, ele já tinha falecido, né? Porque como ele saiu sem mim, segundo os peritos, foi mais ou menos nesse horário, né? Que
que ele faleceu. Então, assim, não é fácil. Mas quando você se agarra com Deus e fala, Senhor, é puxar mesmo assim, Senhor, não me larga, não deixa eu te largar, porque Deus não nos larga, né? A gente que larga a mão de Deus. É verdade. Senhor, não me larga, não, senão não vou conseguir. Então, se não fosse Deus, minha família, os meus amigos e os clientes que estão vindo, eu teria desistido. É verdade. Para a gente finalizar, esse bate-papo foi transformador, vamos dizer assim, porque com certeza muitas mulheres vão se permitir, né, ser curada através das histórias de vocês, e que nosso testemunho a gente não se permita calar, que a gente conte mesmo, né, falando ali realmente a nossa dor, aonde a gente para, como a gente faz para caminhar, né, uma segurando na mão da outra, segura na mão da Edna aí, e mostra que realmente é essa força que a gente precisa, porque é o que Deus quer sobre as nossas vidas, né? Que a gente venha ali ser uma mulher que levante outras mulheres. É isso e esse é o nosso papel como mulher. Esse foi o bate-papo com Carol Garra, com a nossa querida Karine e nossa querida Edna. Muito obrigada por esse momento especial. Que o Senhor venha permitir mais momentos como estes, né? E a gente tem que se permitir para que Deus venha nos curar. Deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu queria dizer para você, mulher, se permita, chore se preciso for, aceite as ajudas que vierem até você e confie, acredite num Deus verdadeiro e você vai vencer. Seja ele qual for o seu luto, porque não existe só o luto de uma perca de morte do parceiro. Toda dor, todo sofrimento que enfrentamos, ele pode ser um luto. Então acredite que você também vai conseguir. Agora nossa amiga Karine vai deixar um recado aqui para vocês. Então, eu deixo para todas vocês que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida e a ressurreição. Não importa o que você está passando, qual o problema, o que você perdeu, olhe para Cristo, que é autor e consumador da sua fé, da minha fé, que você vai vencer. O luto, ele é muito difícil. Se eu disser para você que eu não choro, eu estaria mentindo. Nós choramos, nós nos lamentamos, mas nós confiamos em Cristo, por isso estamos de pé. Então, levanta a cabeça, siga em frente, não desista, você é forte, você é especial, você é guerreira e Deus tem, o céu ainda tem muito para você. Amém. Muito obrigada pela audiência, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Se você conhece uma mulher que precisa conhecer a história dessas mulheres, compartilhe o nosso vídeo, leve essa palavra para muitas outras mulheres, para que elas se permitam ser curadas. E começa a seguir o nosso canal, se inscrevam, porque vai ter muita coisa bacana aí. Não fique de fora. Nós temos aqui brindes especiais dos nossos parceiros, que é a Lugano Gramado, para a nossa querida Karine, a nossa querida Edna Azeredo. Obrigada também à Perfil Produtora, que está de frente da produção dos nossos vídeos. Mulheres Empreendedoras, que está patrocinando todo esse bate-papo. Muito obrigada. E até mais.